Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin. Madad ya Rasulullah, madad ya sadat ashabi Rasulillah, madad ya mashaykhina, dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Dagestani, dastur Maulana Sheikh Nazim Al-Hakani, dastur Maulana Sheikh Mehmet Adil Arabani, madad. Tarikatuna Sorba wal Khairu fi Jamia. O tema do Sorbet de hoje é apegue-se à corda de Alá. Bom, existe um hadith que diz assim: apegue-se à corda de Alá e não se dividam entre vós. Nosso mestre Maulana Sheikh Mehmet, ele enfatiza muito esse ponto. Ele fala muitas vezes sobre se agarrar à corda de Alá. E assim, isso significa se apegar firmemente ao caminho de Alá, né? Tentar seguir o melhor possível e não desistir do caminho, principalmente nos momentos difíceis da vida, né? Nos momentos difíceis da vida existe uma tentação, né, para desistir do caminho, porque muitas vezes o nosso raciocínio vai pelo seguinte caminho, de que as coisas estão difíceis, então é porque o meu caminho espiritual não está funcionando, é porque existe outro caminho espiritual que é melhor, o caminho que eu estava antes era melhor, ou esse outro caminho que eu vim em algum lugar é melhor, né? Então automaticamente o Shaitan, ele já vai colocar esses pensamentos na nossa cabeça nos momentos difíceis, né? Mas é importante lembrar que o caminho espiritual, seja qual for, ele não garante que tudo vai ser perfeito, né? Que não vão ter momentos difíceis, né? Infelizmente, alguns caminhos espirituais, eles prometem isso, mas isso não condiz com a realidade. Por exemplo, no budismo, se fala que é possível se livrar do sofrimento, né? Mas mesmo no budismo, isso só é possível no nível mais elevado de todos, né? Mesmo assim, o Shaitan também coloca essa ideia na nossa cabeça de que se o caminho espiritual fosse verdadeiro, então você não estaria tendo esse sofrimento, né? Então é muito importante prestar atenção nisso, né? Prestar atenção nesses pensamentos que vêm nos momentos difíceis. Para algumas pessoas mais do que outras, né? Mas são pensamentos bem recorrentes, né, que o Shaitan usa. De, esse caminho não é verdadeiro, porque senão você não estaria sofrendo, você não estaria passando por dificuldades, né? Esse caminho espiritual é fraco, o outro caminho é melhor. Mas nessas horas é muito importante se lembrar do porquê que você tinha escolhido esse caminho, porquê que o caminho do Islã, do sufismo, ele é diferente dos outros, ele é melhor, ele é mais elevado, né? Ele é o único caminho que realmente tem a conexão pura, né, com Deus único, sem parceiros, que é o único caminho que existe onde ainda tem mestres perfeitos, mestres iluminados de verdade, né? Entre tantas outras razões, né, que a gente pode pensar, e que para cada um também podem ser razões diferentes, né, que levaram à conclusão de que esse era o verdadeiro caminho, né? Mas nesses momentos difíceis, que são inevitáveis em qualquer caminho, temos que nos relembrar e nos apegar mais à corda de Alá e não soltar a corda,
Porque se nós soltarmos a corda, só vai acontecer que depois de um tempo a gente vai perceber nosso erro e vai querer voltar para esse caminho. Porque quem experimentou esse caminho nunca esquece. Esse caminho é o caminho Naqshbandi, é um caminho especial, é um caminho puro. E quem entra nesse caminho é porque já estava destinado a ele, né? Então, uma vez que a pessoa sai, ela não consegue mais se esquecer. E o que vai acontecer é que a pessoa vai voltar e aí ela vai se arrepender do tempo que ela teve fora do caminho, que ela vai perceber que não foi um benefício para ela, né? No final das contas. Então, que nós possamos ser firmes e suportar os testes. Porque também Maulana Shehnazi sempre dizia que os testes são a forma mais rápida de se elevar espiritualmente no caminho Naqshbandi. Quando a pessoa consegue ter paciência com os testes, aí ela se eleva muito mais rapidamente, né? E muitas vezes acontece também que quando a pessoa ela tem um teste, ela automaticamente já reconhece que é um teste, e aí já pensa assim, bom, isso é um teste, então eu vou ter paciência porque essa é a melhor atitude. Muitas vezes Allah, ele faz aquele teste sumir rapidamente. Enquanto que se a pessoa ficar em negação, ficar resistindo ao teste, muitas vezes Allah faz aquele teste se prolongar. Se a pessoa não tem paciência, se ela desiste do caminho, se ela se revolta, Allah faz aquele teste se prolongar mais ainda, que a pessoa não aprendeu a lição, né? Mas se ela tem paciência com o teste, aí Allah muitas vezes, não necessariamente, né, mas muitas vezes ele faz o teste ficar muito mais curto do que era para ser, né? Então, é muito importante a gente ter sabedoria com esses testes, ter paciência e não soltar a corda. Pelo contrário, segurar a corda mais firmemente. Então, que nós possamos ser daqueles que têm essa sabedoria e que se mantêm firmes no caminho mesmo nos testes difíceis. Aminallah Tawfiq, Al-Fatiha.